Passou o período da vaca gorda, chegou agora o período da vaca magra. E com isso, requer que nós, motoristas de aplicativo, tenhamos alguns cuidados, tá? Se a gente ignorar isso, pode sim acabar se tornando inviável trabalhar com motorista de aplicativo, porque janeiro é o mês que as plataformas Uber 99 e InDrive utiliza para manipular o algoritmo para que nos outros meses você possa aí ter prejuízos e grandes se você não ficar ligado no que eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá certo? Então, se você já é inscrito aqui no canal e já conhece o nosso trabalho, te convido a deixar o teu like aí, beleza? Para estar fortalecendo o canal. Então, vamos lá. Qual é o primeiro cuidado que eu quero te passar? Que se a gente ignorar isso, a gente pode aí ter prejuízos grandes no futuro, tá certo? Nos próximos meses, principalmente no mês de carnaval, que é onde a Uber fatura mais, quando tem muito turista aqui na região. Primeira coisa que eu vou te passar, e acredite ou não, ela faz todo ano, e todo ano a maioria dos motoristas acaba caindo nessa onda da Uber. O que é que ela faz no início do ano, no mês de janeiro, que é época de baixa demanda? Geralmente, ela abaixa o valor, e não é nem por conta da questão de tem muita demanda de motorista, né? Tem muita oferta de motorista e tem pouca demanda de passageiro. Não é isso, porque as pessoas se locomovem do mesmo jeito. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Eu vou estar mostrando aqui para você o faturamento de ontem, tá? Fui na casa dos R$500, R$504, se me falha a memória. Gastei R$100 de combustível. Então, assim, é janeiro, mês de baixa demanda, e eu consegui fazer um faturamento desse. Agora, por que eu consegui? Porque eu trabalhei com estratégia. Então, cara, se você não trabalhar com estratégia no mês de janeiro, selecionando as melhores corridas, você tem prejuízo. Por que isso, Gustavo? Porque no mês de janeiro, o que é que a Uber faz? Ela manipula o algoritmo, joga o preço para baixo, porque no subconsciente da gente motorista, a gente entende que é época de baixa demanda e com isso nosso critério ele tem que diminuir. Mas o que é que acontece na prática? Acontece que se você olhar e cada corrida que você aceita, você colocar lá, cada corrida que você aceita, a Uber ela vai estar cobrando quase o dobro do valor. E aí você fica se perguntando, por que ela está cobrando o dobro do valor se tem muita oferta de motorista? Mas não é que tem muita oferta de motorista, é que ela manipula o preço para baixo para que o algoritmo ele memorize ali a sua média naquele mês e use essa média nos próximos meses que voltar a normalizar a questão da demanda, né? Então tudo isso são critérios que ela usa para lascar a gente motorista de aplicativo e muita gente acaba não percebendo isso. E aí quando passa o período de baixa demanda, o que é que acontece? A pessoa percebe que os valores que está tocando, mesmo com dinâmico, mesmo tocando todo o tempo para locais que geralmente pagam um pouco melhor, você começa a perceber que a corrida não está pagando legal. E aí você diz, por que não está pagando bem se estava pagando legal? Mas foi porque você trabalhou no mês de janeiro todinho aceitando corridas abaixo do valor que é recomendado para a gente aceitar. Isso é uma das coisas que acontece na prática e se você não ficar ligado, você acaba tendo prejuízo. Então, reforço, selecione as corridas, não vá doidar porque é janeiro, porque eu tenho um débito para pagar. Esqueça isso, cara. Você tem que focar no que é de fato vai lhe trazer lucro, porque nada adianta você fazer 30 corridas, no final do dia você fazer R$300. O que é que adianta? Você andou, fez 30 corridas, 40, 50, tem gente que faz 60 corridas e não faz dinheiro. Você gastou seu combustível todinho e você não viu o dinheiro. Então selecione as melhores corridas, tá certo? A Uber não vai deixar de mandar a corrida para você não, se você selecionar não, tá certo? Porque ela quer que ela pressiona o psicológico para você aceitar qualquer corrida e com isso ela manipula o algoritmo jogando as piores corridas para você e aí você fica no prejuízo, é certo. Segunda coisa que acontece muito em mês de janeiro, que cara, a maioria dos motoristas acaba falhando nessa parte, é sobre a questão do controle financeiro, tá certo? Janeiro tem muita coisa para pagar, IPVA, IPTU, colégio de menino, festa de final de ano que o débito fica para você pagar em janeiro, e com isso você fica pressionado. Veja como é que as plataformas utilizam isso a favor dela. Você se sente pressionado com o tamanho de débito que você tem para pagar, e aí quando você está na
rua, o que é que ela faz? Ela começa a jogar as corridas piores, o valor R$1 por km, menos de R$1 por km, R$1,20 por km, R$1,10. E aí você tá com aquela, na sua cabeça, você, caramba, tem que pagar as contas. eu tenho que voltar com o dinheiro para casa para poder pagar as contas, que eu não posso ficar parado o dia todo na rua sem fazer corrida. E aí a Uber utiliza isso ao favor dela e joga as piores corridas, fazendo com que você aceite. E aí ela alimenta o algoritmo contra você, e quando passar aquele período ela usa aquela base de dados para jogar as piores corridas para você. Não é que seja piores, ela cobra do passageiro caro e paga ao motorista metade do preço. E essa segunda parte do controle financeiro é muito importante, porque se você não se planejar bem no ano anterior, para o ano, né, que vai iniciar, com os débitos que tem, cara, você vai ficar no vermelho. Não tem como o motorista de aplicativo, isso eu digo sem medo, tá? Eu conheço várias pessoas aí que começaram a trabalhar com motorista de aplicativo e que não observaram essas questões, né, de você selecionar bem as corridas, você ter um controle financeiro bem elaborado, acaba falhando nessa parte, e quando chega um certo período, né, um certo tempo que a pessoa está trabalhando, cara, se torna inviável, porque o aplicativo, a gente que é motorista de aplicativo, a gente trabalha com dinheiro todo dia, então todo dia você vai ter dinheiro. Então se você não tiver controle desse dinheiro, o que é que acontece a longo prazo? Acontece que todo dia você pega o dinheiro, você gasta. Você pega o dinheiro, você gasta. E se você não fizer um planejamento financeiro para longo prazo, principalmente contando com os períodos, né, que a gente chama de baixa demanda, que é o período de janeiro, porque não tem colégio, não tem algumas repartições públicas, né, os médicos geralmente estão de recesso também, então acaba diminuindo um pouco as corridas em hospital, mas não é que acaba a corrida, diminui, principalmente aqui da gente do Recife, a gente aqui do Recife, a gente tem o litoral, né, a gente tem toda a área daqui da região metropolitana, é litoral, então pra gente acaba sendo mais vantajoso, porque a gente tem movimento de praia, né? A gente tem muitas praias aqui, então a gente acaba não sentindo tanto quanto o pessoal do centro de São Paulo, né? Centro de São Paulo, Rio de Janeiro, eles sentem mais do que a gente, porque a gente tem o litoral todo aqui para trabalhar, então a demanda, pelo menos eu percebi que não é que diminuiu, tá certo? Diminuiu as corridas, o valor das corridas, e com isso os motoristas acabam aceitando tudo, entendeu? A galera que roda no Black acaba ligando o X também, e aí acaba fazendo corrida no X. Não é que diminuiu a quantidade de corrida, é porque o desespero que entra na cabeça da galera, dos motoristas, ele acaba entrando naquela loucura de que, cara, eu tenho que fazer corrida, porque se eu não aceitar essa corrida, eu vou ter prejuízo, outro motorista vem e aceita. Aí a galera de Black aceita a corrida do X, a galera de Comfort aceita a corrida no X, a galera aceita a corrida pagando a preço de banana, entendeu? E com isso, quem ganha é o aplicativo. Você vai estar alimentando o algoritmo, tá certo? Contra você mesmo. Não sei se você sabe, mas o algoritmo da Uber, principalmente da Uber, ela tem dois fatores: o algoritmo individual e o algoritmo coletivo. O algoritmo individual, ele aciona, eu acho que a palavra certa não é acionar, mas você percebe isso com mais precisão quando você está numa área, quando você está bem posicionado, e aí você percebe que as corridas tocam para você pagando melhor. Isso acontece porque você está numa área que tem pouco motorista, então você está bem posicionado. E o que é que a Uber faz para não deixar o passageiro a pé? Ela aumenta o valor da corrida. Então ela joga uma ou duas ou três corridas ali ruins que você não vai aceitar, e aí quando ela vê que você não aceita, ela pega e aumenta o valor, porque ela sabe que você ali tem um critério individual. O critério coletivo é outro, né? É a tarifa coletiva da região. Só que você tem um critério individual. Então, quando você está bem posicionado, ela usa esse critério individual, tá certo? Para jogar as corridas para você. Claro que não são todas, né? Eu vou ser hipócrita aqui e dizer que são todas corridas que vai pagar o seu critério individual. Mas
as corridas que tocar para você, se você não aceitar, ela começa a aumentar o valor para você, porque ela sabe que só tem você ali, ou tem poucas pessoas ali, e ela leva em relação ao critério individual. Quando é a parte que ela leva o valor da tarifa coletiva? É quando você está na área vermelha, que eu chamo de área vermelha, mas basicamente é a área onde se concentra muitos motoristas de aplicativo. Eu vou dar um exemplo bem claro e você vai ver isso. Quando você pega uma viagem de, sei lá, de 7 da manhã, né? Tipo, eu moro na região litoral norte e eu pego para a região central do Recife. Dá mais ou menos aí 30 quilômetros, né? Mais ou menos isso. E aí, se eu pegar essa viagem de 7 horas da manhã, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar no centro do Recife, tá certo? Num horário, tá certo? Na região vermelha, que é a região onde está concentrado muito motorista. Então, quando você está em uma região que tem muito motorista, acaba ativando, né, entre aspas, a tarifa coletiva. Aí vamos supor que a tarifa coletiva da região seja R$1,15, que eu percebi aqui que aqui no Recife é mais ou menos isso, é R$1,15. Coloca aqui nos comentários se você percebeu se é isso ou é diferente. Mas eu percebi que é mais ou menos isso, R$1,10, R$1,15. Quando você chega num local que começa a tocar a corrida a R$1,15, cara, corra de lá, velho. Corra de lá, porque lá tem muito motorista de aplicativo. Outra coisa que você pode fazer também é ligar o seu aplicativo de passageiro, se você tiver, lógico, e você vai ver lá em volta de você se tem muito carro. E aí você consegue ver se você está bem posicionado ou está mal posicionado. Isso é algo também que de vez em quando eu utilizo, depende do local que eu vou estar indo. E aí eu consigo, se eu vou aceitar corridas ou não. Porque imagina, se você chega num local, só tem você de motorista de aplicativo. Cara, se tocar uma corrida ruim, você não vai aceitar. Entendeu? Você vai esperar aumentar o valor e vai aumentar. Porque naquela região só tem você. Então, a plataforma, o algoritmo, tá certo? Muita gente acha que fica um cara lá por trás do computador dizendo assim: ah, vou mandar essa viagem agora para Gustavo, porque ele tá ali esperando já um certo tempo. Não é assim. O algoritmo, ele é programado para jogar as corridas e ela programa isso de acordo com critérios. E os critérios que ela usa é justamente esse que eu estou lhe falando. É justamente esse. Se você tem uma média que aceita a viagem a R$2 por km, se você estiver bem posicionado, ela vai jogar a viagem para você a R$2 por km ou mais. Então, assim, você percebe que tem certos lugares que você pega a viagem lá, toca um valor acima. Você, caramba, como é que tô com essa viagem pagando tão bem assim? Que estranho. Você começa a perceber que tem certos locais que você pega a viagem um valor muito acima do normal. E isso provavelmente você está muito bem posicionado e aí o algoritmo, ele ajusta o valor para você. Do contrário, se você tiver um local onde tem muito motorista, não vai tocar o valor ali individual, vai tocar o valor coletivo, que é R$1,15, R$1,20, no mais disso. Então, assim, cara, use isso ao seu favor, tá certo? Janeiro, a gente tá passando por janeiro, então sempre tenha isso, cara, selecione as melhores corridas. Se você, Gustavo, eu sou novato, eu não entendo nada de aplicativo, comecei hoje, tô assistindo teu vídeo, que eu caí aqui no teu vídeo, tô assistindo isso. Cara, tem um treinamento meu, tá certo? Que eu criei, passei um ano, tá certo? Criando, colocando todo o meu conhecimento nesse treinamento. São 15 módulos, do básico ao avançado. Se você não quer perder tempo procurando conteúdo, então eu organizei todo esse conteúdo em um curso. E se você quiser pular essa parte de estar assistindo vídeos aleatórios e aprendendo e quebrando a cara, como aconteceu comigo, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, onde eu te ensino do básico ao avançado a faturar mais nos aplicativos, tá certo? Que você aí com certeza vai se destacar e vai ganhar dinheiro de verdade. Do contrário, se você começar sem experiência, sem conhecimento necessário, você vai ter prejuízo. E isso explica por que tem muitos motoristas que conseguem ganhar dinheiro e outros motoristas que não conseguem nem pagar as contas. Por isso que é por conta da falta de conhecimento, beleza? Então, pessoal, esse foi o papo de hoje da gente, para mim te alertar sobre os perigos do mês de janeiro, que se você não tomar esses cuidados, você pode ter prejuízo, beleza? Se você não se inscreveu lá no início, te convido agora a se inscrever, a deixar o teu like aí para estar fortalecendo o canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau!